igreja. Eu creio. É isso que nós acreditamos. No Evangelho dos domingos passados, nós vimos a preocupação em que Jesus tem em formar uma comunidade. Porque através da sua comunidade formada, a sua obra é continuada. E hoje nós estamos aqui porque pertencemos a essa comunidade. E o que é mesmo uma comunidade cristã? E hoje então, as leituras vão nos ajudar a entender o que é a comunidade. O que significa uma igreja. O primeiro momento que nós encontramos, na primeira leitura, mostra o primeiro conflito que existiu naquela comunidade de Jerusalém. O povo, a igreja grega, estava um pouco sendo desassistida. E ela então começa a questionar. Os cristãos que queixam porque as suas viúvas não estão recebendo a mesma atenção que as viúvas judaicas. Então qual é a proposta para resolver isso? Os apóstolos então propõem a escolha de 7 homens honrados, ficando eles mais livres para a oração e para o serviço da palavra. Esta leitura dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, versículo de 1 a 7, contextualiza para nós a vocação do diaconato. Hoje a igreja, aqui principalmente a nossa igreja diocesana, nós temos hoje 6 diáconos permanentes. Quem são esses? São homens, casados ou viúvos ou solteiros, acima de 35 anos, que leva, como diz a palavra, uma vida honrada, de acordo com aquilo que a igreja propõe, e os convida. Para quê? Para servir. Qual é o serviço do diácono? O serviço do diácono não é ficar apenas aqui no altar, mas o serviço do diácono é servir. Diaconia significa serviço. Qual é uma das suas tarefas? O exercício da caridade. O diácono está a serviço dos mais pobres, dos mais necessitados. Lembra que era esse grande problema que existia. As nossas viúvas não estão sendo assistidas. Então, os apóstolos e aqueles que eram coordenadores da comunidade não tinham tempo de fazer a mesma coisa. Você sabe que isso é muito comum numa igreja, né? Às vezes nós esperamos apenas de uma pessoa que ela resolva tudo. E por isso que muitas vezes a nossa comunidade ela fica desassistida. Não dá para nós estarmos em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso que hoje a nossa igreja ela é convidada a rever a sua missionariedade. Então o episódio nos mostra que a igreja é, primeiro, uma comunidade que sempre teve e sempre terá conflitos. Mas os conflitos, eles devem ser enfrentados. Ele deve ser enfrentado com a oração. Ela deve fazer com que, mesmo diante dos desafios que nós temos de vida de comunidade, nós não podemos perder a nossa unidade e a nossa eclesialidade, que temos como ponto de unidade o nosso Papa Francisco, que até recentemente nos convidou e ainda estamos nesse processo da sinodalidade, onde ele quer propor para que todos nós participemos dessa construção de uma igreja em comunhão, mas uma igreja também que participa. Uma igreja que não fica assistindo, não uma igreja que fica fechada, mas uma igreja que sempre esteja a serviço. Uma comunidade também hierárquica. Veja, ela recorreu aos apóstolos, e estes reza invocando o Espírito Santo, que busca uma solução para os problemas. Essa comunidade hierárquica, ela partilha as responsabilidades. A comunidade escolhe. Os apóstolos confirmam impondo as mãos e reservam então para si esse anúncio da palavra. Às vezes, na comunidade é muito fácil a gente dizer não. E a gente faz isso com muita facilidade. Porque quando alguém chega para você e diz, ô fulano, olha, nós precisamos de você aqui como um catequista, nós precisamos de você aqui como um coordenador, nós precisamos de você aqui para exercer essa ou aquela função. Sabe por que a comunidade está fazendo isso? Porque ela está vendo a necessidade. E é uma maneira de nós vencermos e trabalharmos os conflitos.
Eu até no domingo passado eu dizia que nós temos aproximadamente 250 crianças, adolescentes, jovens e adultos inscritos na catequese. Pelo tamanho da nossa comunidade paroquial, é muito pouco. Mas nós não podemos aumentar mais. Por quê? Porque faltam pessoas, faltam homens e mulheres que disponibilizam do tempo de ser esses que anunciam a palavra. A nossa comunidade tem muitas visitas, muitas casas para serem cuidadas. Mas muitas vezes não conseguimos fazer isso, porque faltam pessoas que assumam a missão. Nós temos ministros, por exemplo, da comunhão, que levam a Eucaristia para 11, para 10 pessoas, porque faltam pessoas que se disponibilizam. Nós temos tantos ministérios na nossa igreja, que às vezes alguém precisa encontrar o templo arrumado, organizado, mas não está, porque faltam pessoas. A nossa liturgia paroquial hoje, nós estamos sem uma coordenação, e por isso faltam pessoas. Há muitas coisas que faltam, só que ao invés de nós nos colocarmos à disposição dizendo, eis-me aqui, eu estou aqui, nós fazemos como aqueles também da igreja primitiva, começam a brigar, começam a arrumar confusão, começam a espalhar cinzânio, começam a espalhar fofocas, e aí a comunidade não cresce. Como é que nós resolvemos isso? Quando nós nos organizamos. Então a igreja é uma comunidade de servidores. Por isso que ouvimos na primeira leitura, que são escolhidos 7 homens, cheios do Espírito Santo, para o serviço da mesa. Assim, essa igreja, guiada pelo Espírito do ressuscitado, vai desenvolvendo o ministério para realizar uma tríplice missão, que sempre vai estar no centro do nosso trabalho. O serviço da palavra, do culto e da caridade. Uma comunidade que se organiza para continuar fiel ao projeto de Deus. Por isso que na segunda leitura, nós ouvimos Pedro dizendo que nós somos uma igreja como um edifício espiritual. E que tem como pedra fundamental a Jesus Cristo. Ele é a pedra angular, que os pedreiros rejeitaram, mas que se tornou a pedra fundamental. Nós estamos edificados na igreja que é Jesus. Nós estamos aí no processo de reforma, de construção de templos de pedra. Mas a igreja é muito mais do que isso. A igreja somos nós, onde nós estamos reunidos, onde nós estamos organizados. E por isso, então, nós precisamos fazer essa experiência do Evangelho. Uma igreja que aparece como um povo peregrino. Um povo que caminha para Deus, guiados por Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. O texto que ouvimos hoje do Evangelho faz parte da despedida da última ceia. Lidas nesse tempo litúrgico da Páscoa, as palavras do Senhor orientam-nos para a ascensão do Pai. Ou seja, Jesus que volta para o Pai, mas deixa para nós, igreja, a missão. E Ele diz, não vos preocupeis. De vez em quando eu preciso ouvir isso com muito ardor. Não vos preocupeis. Vou preparar para vós um lugar. Depois vos voltarei e vos levarei comigo. Porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Jesus é o caminho por quê? Porque Ele é o mediador da salvação. Ele é a verdade por quê? Porque Ele é o revelador do projeto de Deus. Ele é a vida porque Ele é o Salvador que dá a vida. Resumindo, amados irmãos e irmãs, a nossa igreja é um povo organizado, em que os seus membros, têm diferentes tarefas, tais como o serviço da caridade, da palavra e do culto. Se nós tivéssemos que decifrar o que significa o serviço ao culto, são os ministérios que nós exercitamos dentro da igreja. São os trabalhos que aqui prestamos. E que o único que é o unidor disso, o que trabalha com unidade disso, é a pessoa de Jesus. Ela é um edifício espiritual em que Cristo é a pedra fundamental. E olha uma definição bonita que a segunda leitura nos apresenta. Quem somos nós?
nós somos as pedras vivas. Não somos apenas como aquele tijolo que está ali fora, que logo vai ser colocado ali no alicerce da nossa secretaria, que não tem vida. Nós somos pedras. Cada um de nós somos pedras vivas. E como pedras vivas, temos que estar atuantes. Temos que transformar o meio em que vivemos, o lugar onde vivemos, exercendo assim a nossa comunhão. E assim, nós também somos um povo peregrino, que caminha para Deus, sob a guia de Cristo, que é caminho e a verdade e a vida. E aí eu te pergunto, que casa é esta, onde Jesus se apresenta dizendo que há muitas moradas? Claro que o primeiro momento nós podemos dizer, é o paraíso, é a vida eterna, mas não é. A casa do Pai é a comunidade dos seguidores, onde Cristo é a pedra angular e nós somos as pedras vivas. É a comunidade cristã onde há muitos lugares, muitos serviços, muitas funções a serem desempenhadas. Ainda hoje, em nossa comunidade, há muitas moradas nessa casa e muitos lugares, trabalhos preparados por Jesus, que muitas vezes ainda não estão ocupados, porque as pessoas não se comprometem, não se propõem a caminhar. Por que será? Desinteresse? Falta de comunidade? Falta do espírito de comunidade? Falta de fé? O que será que nos impedem de vivermos em comunidade? Por isso, amados irmãos e irmãs, Cristo continua presente ainda hoje, através da sua igreja. Nelas, nós somos de fato as pedras vivas. Nós somos pessoas atuantes, que realmente devemos desempenhar nossa função. Somos uma comunidade organizada. Volto a dizer, que partilha a responsabilidade, que procura ser uma resposta atual ao homem de hoje, com um conselho que planeja, revê e anima e dá oportunidade a todos. Nós somos uma comunidade de pastorais atuantes, voltando para a nossa catequese, voltando para o nosso ministério, voltando para tantos grupos que existem na nossa igreja, para que assim possamos também alimentar a esperança, mesmo diante de tempos difíceis que nós estamos vivendo. Nós somos também uma comunidade de ministérios que animam diversos setores com a sua espiritualidade, com a sua forma de viver, os seus movimentos. Então ele diz, Jesus, eu estou convosco. E assim, sabendo que Cristo está conosco, nós temos a certeza que não estamos sozinhos. E se não estamos sozinhos, nós caminhamos como peregrinos. Mas precisamos ser uma igreja autêntica. Uma igreja como Jesus se apresenta como caminho, verdade e vida. Caminho que devemos percorrer como irmãos. Verdade que devemos proclamar ao mundo carente da luz divina. Num tempo em que a gente vive com tanta mentira, com tantas notícias ruins, falsas. Ele é a verdade. A vida que nós devemos defendê-la desde o seu início até o seu último suspiro, podemos dizer, até o seu final. Não podemos apenas defender o início da vida, senão nós não a cuidamos demais. Não adianta a gente dizer, eu defendo aqui, mas depois quando cresce abandona. Não, nós temos que defender a vida. E aí eu te pergunto, e também me pergunto, que tipo de igreja eu estou ajudando a construir aqui na minha comunidade? Eu fico olhando de longe, apenas, dizendo, tem que ser feito isso, tem que ser feito aquilo, mas apenas como crítica, e não assumo, e não me coloco também no lugar dizendo, estou aqui, eu sou uma pedra viva. E aí eu te pergunto também, como revitalizar as nossas comunidades? A nossa paróquia é dividida por pequenas células, ou pequenas sebes, pequenos grupos, e que nós temos a oportunidade de toda segunda-feira, ali, naquele pequeno grupo, em pequena família, partilhar, rezar, comungar, aproximar-se uns aos outros. Mas nós não vamos, porque nós não temos tempo, porque nós também não estamos muito entusiasmados a isso. É ali que acontece a partilha, é ali que nós sabemos como é que nós estamos, como é que os nossos irmãos estão. A nossa comunidade é isso. Nossa comunidade é um povo que precisa crescer.
E assim, nós entendemos que não só viver, mas de partilhar as responsabilidades. Quanto mais nós partilhamos, mais nós crescemos. Às vezes, o líder, ele perde o interesse, ele perde o encanto, que eu entendo Jesus nesse momento. Quando Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai e basta. E aí Jesus olha para Filipe e fala, mas Filipe, há tanto tempo estou contigo e não me conheces, Filipe. Essa talvez seja a grande decepção de um líder quando está na igreja. É quando as pessoas não se importam, não se envolvem, mas nos bastidores, do lado de fora, distante, tem muito mais facilidade de fazer, de reclamar, do que cuidar. Às vezes, nós como comunidade, que partilhamos, estamos aqui crescendo cada dia, nós também precisamos ser uma comunidade organizada. Ser uma comunidade que é templo vivo do Espírito Santo, que é Cristo como pedra viva, pedra fundamental, e nós como pedras vivas. E ao mesmo tempo, nós somos uma comunidade peregrina, que caminha para Deus. Então, como que é a nossa missão de comunidade? Sermos uma comunidade. Qual é a primeira? Organizada. Repete comigo. Que partilhe as suas responsabilidades. Está vendo como o negócio fala para dentro, né? Somos uma igreja que partilha. Isso. Essa igreja é uma igreja templo vivo. Um templo espiritual, que o alicerce é quem? E nós somos o quê? Pedras vivas. Então, aonde está a igreja? Onde está a igreja? Aqui? Esse templo? Não, a igreja está onde? Em nós. Então diga, a igreja está em mim. Sou pedra viva do edifício espiritual, que é Cristo. Aí. E depois nós somos uma igreja peregrina, que caminha rumo ao Pai. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Aleluia. Fica de pé, como igreja viva. Aleluia. 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 Toda vez que eu celebro esse quinto domingo, dentro de mim fica uma angústia, porque vocês sabem que eu sou apaixonado pela missão. De vez em quando, alguns irmãos de longe fazem questão de ficar me lembrando. Ô, padre, venha para cá. Faz tempo que nós não recebemos as visitas, as comunidades ribeirinhas. Aqui passa só uma vez ao ano. E às vezes, talvez como Jesus, ainda há pouco estarei convosco. Então, vamos permanecer firmes, povo. Vamos dizer assim, peraí, eu pertenço à igreja. Eu sou da comunidade cristã, que tem como padroeira Joana Princesa, que vai celebrarmos agora dia 12, o seu dia. Nós somos uma igreja viva, que se entusiasma. Diga para o teu irmão que está do lado assim, ó, meu irmão, minha irmã, vai. Se entusiasme, porque tu és pedra viva. Você participa do edifício espiritual de Jesus. Aí. Ai, Deus amado. Vamos de novo no aleluia para ver quem sabe anima um pouco. Aleluia. Vamos ver se anima um pouco mais. Aleluia. 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 Aleluia.
somos uma igreja porque nós somos pedras, somos pedras vivas. De vez em quando um pouquinho meio tortinha, mas somos, não é? Não importa. Somos pedras vivas. A igreja é onde nós estamos. Por favor, venha ser essa igreja viva. Venha anunciar essa proposta. Por favor, não espere. Não seja como o povo lá dos gregos. As nossas viúvas não estão sendo assistidas. Ai, padre, meu grupo não está. Ai, por que não faça isso. Coloque-se e vá. Escolha, reze, ore, para que o Espírito Santo escolha mais e mais pessoas para anunciar a proposta de Jesus.